E dando continuidade aos nossos trabalhos, nós vamos ao 6º painel da nossa programação, que tem como tema central o impacto das loterias estaduais no desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Muito além do entretenimento, as loterias estaduais representam uma potente alavanca de progresso, canalizando recursos essenciais para iniciativas públicas e projetos que transformam realidades em todos os cantos do país. Esse painel foi concebido para ir ao cerne dessa contribuição, explorando de que forma o setor gera empregos, fomenta o desenvolvimento regional e financia políticas públicas vitais. Para este debate de altíssimo nível, contaremos com a visão estratégica de presidentes e líderes que estão à frente de algumas das principais loterias estaduais. Teremos agora o presidente da Loterge, Razenclever Lopes, que trará a perspectiva do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, eu gostaria de convidá-lo ao palco para os aplausos de vocês. Convido também o CEO da Lototins, Eduardo Paiva, que compartilhará a experiência e os impactos no Tocantins. O superintendente da Loteria do Estado da Paraíba, a Lotep, Francisco Petrônio de Oliveira Rolim, que também nos apresentará um panorama específico de sua região. E fechando esse bloco de apresentações, Everton Salles, diretor de operação da Lotese, que abordará o pioneirismo da primeira e única loteria do país operada por um banco público estadual. Esse debate será conduzido pelo advogado e sócio do Brasil Fernandes Advogados, Roberto Carvalho, que possui ampla experiência no setor de jogos e loterias no Brasil. Por favor, podem ficar à vontade. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com painelistas e olha a responsabilidade desse painel. Eu quero inicialmente cumprimentar a organização do evento, a BIS, que me permitam fazê-lo ao citar o Carlos Cardama, como sendo, e toda a equipe de diretores, de pessoas que fazem deste evento, o sucesso desse evento. É, de fato, um divisor de águas. É um divisor de águas. Esse debate, Cardama, e a todos os senhores, eu digo, ele é fundamental para o esclarecimento dos fatos, para a demonstração do mercado, para esclarecimento de dúvidas da sociedade e também dos órgãos públicos. Coisa, entre aspas, que nós não tínhamos no tempo dos bingos, nós não tivemos lá em 2006, quando discutimos a competência dos estados para instituir suas loterias próprias. E hoje temos esses eventos de qualidade que nos permitem, sim, fazer o debate e aí assegurar a longevidade das loterias estaduais, dessa instituição tão importante para a sociedade. Esse painel, senhores, esse painel, nós dividimos ele em 3 etapas, em 3 eixos. O papel social das loterias estaduais, os instrumentos técnicos regulatórios e os desafios estratégicos econômicos de integração entre estados e União. Bom, eu quero iniciar fazendo um breve histórico das loterias estaduais, e prometo ser bastante breve, mas dizer que as loterias estaduais, como instituição, elas existem no Brasil desde pelo menos 1894. Brasil Império. Tínhamos a Loteria do Império e as loterias provinciais. Com a proclamação da República, nós passamos a ter as loterias estaduais e a Loteria da União. De tal forma que, praticamente, nunca houve monopólio na exploração das modalidades lotéricas pela União no Brasil. Nós tivemos passado por vários decretos e legislações que tratavam dessa matéria, retrocesso de 46, retrocesso de 67, mas tivemos o retrocesso de 2006 também, com a súmula vinculante 2 e a declaração de inconstitucionalidade de várias loterias estaduais. Nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento do preceito fundamental 492 e 493, 492 promovida pelo Estado do Rio de Janeiro, e 493, promovida pela Associação Brasileira das Loterias Estaduais, que assegurou, de fato, a interpretação constitucional de que também os estados dispõem de competência para instituir sua loteria própria e explorar as modalidades lotéricas
previstas na legislação federal por força do artigo 22, inciso 20. Bom, os estados não detêm a chamada competência legiferante. Quem inova, quem traz modalidades novas, modalidades lotéricas novas para o ambiente a ser regulado é a União, continua sendo a União. No entanto, aos estados, né, por força do artigo 25º, que é a competência residual, essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, podem sim ter a sua loteria própria e explorar todas as modalidades lotéricas previstas na legislação federal, que assegurou, então, né, esse ambiente também econômico, né, que nós estamos verificando. Nós tínhamos ali, Eduardo, antes da DPF 493, 492, dessa decisão do Supremo, apenas 4 loterias em funcionamento no Brasil. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e a Paraíba. A Paraíba até teve uma DIN no Supremo Tribunal Federal, eu atuei lá, fiz a sustentação oral na época no Supremo, e asseguramos a continuidade da loteria do Estado da Paraíba, né, já com a tese de que ela poderia, sim, existir e explorar os seus produtos limitados à legislação federal. Bom, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Lei 14.790, então trouxe um capítulo, o capítulo 5º-A, que tratando das loterias estaduais. Isso, então, solidificou também no ordenamento jurídico essa disposição que já veio da interpretação da Constituição lá no Supremo Tribunal Federal, e hoje nós temos, né, hoje, pelo menos, né, todos os outros estados brasileiros estão ou com uma loteria já criada em operação, como é o caso de Tocantins, como é o caso do Maranhão, como é o caso, né, do estado, outros que foram criados, o Paraná, né, o estado do Paraná, e o estado do Sergipe, né, e os outros todos estão em fase de estruturação e organização. Então, é um ambiente sólido, é um ambiente legal, previsto na Constituição, previsto na legislação federal, que asseguram um ambiente de negócios também. Mas desafios para o operador, desafios de assegurar, aí diria isso, presidente Zencleve, a manutenção dessa loteria. Repito, nós tivemos retrocesso no Brasil em 1946 com os cassinos, tivemos retrocesso no ano de 1967 com o decreto 204, que limitou as loterias estaduais, tivemos um retrocesso no ano de 2000 com a Lei Maguito, tivemos um retrocesso no ano de 2006 com a interpretação da súmula vinculante 2, né? E agora nós estamos num ambiente, então, com possibilidade, né, de explorar as modalidades lotéricas, mas a longevidade das loterias ainda depende da representação social dela, é o que me parece. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra para o presidente Zencleve com a seguinte questão: o que a sociedade deve perceber com o fortalecimento e a retomada das loterias estaduais, presidente? Bom dia a todos. Agradeço aí aos organizadores desse BISIGMA por esse evento maravilhoso, em especial aí aos queridíssimos Cardama, Nuno e Aldi. Cardama com a sua página importante escrita no mundo de jogos e loterias do nosso país. E é importante que estejamos nesses debates em Brasília, no nosso poder central. Doutor Roberto, o mais importante para mim é a sociedade perceber e testemunhar o papel que as loterias estaduais podem e devem fazer na sociedade. É o poder de alcance das loterias estaduais na vida das pessoas, na vida das famílias. Nós somos reguladores, somos responsáveis para respeitar a legislação, mas trabalharmos com coragem, com ousadia, oferecendo produtos lotéricos e jogos lotéricos com responsabilidade, mas também com inovação, também com oportunidade de geração de emprego, de geração de renda. E quando eu assumi a loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Lotege, 3 anos atrás, eu assumi com a responsabilidade e com o desafio não apenas de ser presidente da maior loteria do Estado no nosso país, mas assumi com a missão de devolver a Lotege para a sociedade. E devolver a Lotege para a sociedade é integrá-la à sociedade. É integrar a sociedade, integrar o ecossistema de jogos e loterias do Brasil e do mundo no dia a dia da Lotege. Com diálogo franco, com diálogo sincero, com diálogo honesto, e trabalhar
com paixão e com responsabilidade a cada dia para merecermos e sermos justos com a cadeira que nós ocupamos na direção das loterias estaduais e criarmos um novo momento. Nós não podemos viver com o olhar no retrovisor. Nós não podemos viver dos retrocessos que houveram e que aconteceram, como o Dr. Roberto trouxe todos eles. Mas precisamos ter a coragem de enfrentar, a coragem de inovar, a coragem de fazer acontecer. E não podemos apenas dizer do futuro dos jogos no Brasil, mas precisamos construir esse futuro agora, com a responsabilidade que nós temos como reguladores, de mãos dadas com o mercado, de mãos dadas com os empresários, de mãos dadas com o setor, com os integradores, com os meios de pagamento, com todos que compõem o nosso setor. Esse, para mim, é o ponto mais relevante e que eu respiro e busco a cada novo amanhecer meu no Rio de Janeiro. Perfeito, presidente. Petrônio, a Loteria da Paraíba é igualmente uma loteria longeva, né? E lá também eu imagino que há a experiência de o antes da decisão do Supremo da Lei 14.790 e o posterior. Antes tinha uma loteria limitada e a posteriori tem uma loteria agora com uma abrangência bem maior e certamente mais importante. Eu tenho uma questão que é fundamental, nós entendemos que a loteria é considerada serviço público por lei. Não é uma atividade econômica. Ela é serviço público, me parece, porque ela tem, primeiro, o interesse público preponderante, até para se constituir como um serviço público. E ela vem de onde essa história? Por que história que é essa de ser loteria, né, após cota fixa no Brasil, é serviço público, o pessoal lá de fora, olha, não acaba não entendendo. E eu me parece que é por quê? Porque o Estado tem o compromisso de controlar a oferta desse produto. Do contrário, ele poderia, né, há mazelas, há efeitos negativos na oferta de jogos, né, onde há aposta e sorteio, e, portanto, as loterias é o instrumento, né, institucional para controlar essa oferta. Nós temos a busca da arrecadação, obviamente, os investimentos sociais, que é um dos objetivos da loteria, o controle da integridade do esporte, que no caso após cota fixa, mas o controle da oferta para a sociedade. A Paraíba, como é que está? A Loteria da Paraíba, como é que você vê esse ambiente da nova loteria do Estado da Paraíba, Petrônio? Meu bom dia a todos. Inicialmente quero parabenizar o BI Sigma nesta versão de Brasília, muito bacana, com muitas palestras interessantes. Então, é uma satisfação quem é do ramo estar presente neste evento, que já faz parte do calendário brasileiro. Quero meus cumprimentos ao nosso mediador, Dr. Roberto Brasil, que é um amigo do setor lotérico, que é um amigo do Estado da Paraíba. Meus cumprimentos a Rasenclever, grande presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, que vem fazendo um grande trabalho, ao Eduardo, que está aqui ao meu lado, que também do mercado privado, que interage muito bem com as loterias estaduais e com o mercado lotérico de uma forma geral, e com o Everton, que também é operador no estado de Sergipe, como o Eduardo também é operador no estado do Tocantins, mas que interage com todos os estados. Então, dizendo a satisfação de estar aqui, aproveito para agradecer o nosso mediador, Dr. Roberto Brasil, por trazer luz a esse debate, trazendo uma pergunta tão interessante. E antes de responder a pergunta do Dr. Roberto Brasil, eu quero parabenizar o painel, aqueles que fizeram o painel aqui, que nos antecede aqui, algo de grande importância, que trata da questão do jogo responsável e que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está discutindo neste momento, que está debatendo. Vejamos, a gente entende as loterias estaduais, em especial ao lado da Loteria Federal, como um instrumento de política pública, que conjuga as questões que se relacionam com a solidariedade, que se relaciona também com a inclusão, e tudo isso fazendo acontecer aquilo que é de melhor nesse segmento, porque é a própria justificativa da loteria existir. Ou seja, a loteria estadual está no sentido de regular,
trazendo uma responsabilidade de zelar pelos apostadores, acima de tudo. E, com isso, convertendo tudo isso em arrecadação essa que é convertida em benefícios para a própria sociedade. Então, tudo isso está atrelado à questão do jogo responsável, jogo esse que foi trazido no quesito responsabilidade aqui neste debate. Dr. Roberto nos pergunta sobre o pós, daquilo que foi decidido lá em 2020 pelo Supremo Tribunal Federal após o julgamento das EDPFs. Aquela decisão mudou a vida das loterias estaduais e, nesse sentido, enfatizou, nesse sentido, ratificou que as loterias estaduais, ao lado da Loteria Federal, desenvolvem o serviço público. Serviço público esse que se materializa quando, como foi dito aqui, a loteria tem toda essa responsabilidade de zelar pelo apostador, de regular aqueles que querem explorar a atividade. Atividade essa que requer, acima de tudo, um cuidado muito grande do Estado, quer seja na seleção daqueles que vão atuar nos estados, em especial falando de loterias estaduais, como a forma como será desenvolvida essa atividade no Estado. E, com isso, eu falo um pouco aqui da Loteria Estadual da Paraíba, a LOTEP, que procura fazer isso de forma buscando sempre a excelência. Porque a nossa continuidade, o nosso estabelecimento, a nossa credibilidade depende desse trabalho e desse cuidado que nós temos, conforme a gente entende, dentro da nossa responsabilidade. Então, a Loteria do Estado da Paraíba entende como uma revolução, nos últimos tempos, o julgamento dessas ADPFs. E, nesse sentido, não só a Loteria do Estado da Paraíba, mas as loterias estaduais que já estão estabelecidas há muito tempo, como a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, e outras que chegaram também mostrando a vontade de desenvolver da melhor forma esse trabalho, esse serviço público que é inerente a todos nós. Então, as loterias estaduais se colocam no mercado depois de 2020 com muita responsabilidade, certo? Com muita responsabilidade, com muita cautela. E vejamos, isso requer uma dedicação e um nível de excelência considerável. Não é coisa para amador. Então, as loterias estaduais chegam no mercado pós 2020 com muita força, buscando conhecimento e, a partir desse conhecimento, se estabelecer no mercado com muita responsabilidade, regulando os jogos e com muita percepção de futuro, porque mesmo as loterias, como a do Rio de Janeiro, como a da Paraíba, que já estão no mercado há muito tempo, eles assistem a um novo tempo, ao tempo do eletrônico, onde tudo é muito rápido, tudo está acontecendo em paralelo, não só nos ambientes físicos que são autorizados pela loteria, mas sim nos smartphones e em outras formas que estão por vir a se estabelecerem. Então, a Loteria do Estado da Paraíba procura entender este momento para procurar viver no mercado que se encontra e que está posto aí. Então, é nesse sentido que a Loteria do Estado da Paraíba entende e que busca permanecer no mercado, com muita responsabilidade e zelando, acima de tudo, pela sociedade, por aquele que realmente fomenta esse setor, realizando as apostas. E o problema, todos nós sabemos aqui, que o problema é mais sério do que a gente imagina. É tanto que nos últimos eventos que tratam de loterias, o tema maior é essa questão do jogo responsável. Então, a gente está com os pés no chão, não só a Loteria do Estado da Paraíba, mas as outras loterias estaduais. A gente assiste esse movimento de procurar dar pujança a essa corrente que faz valer a política do jogo responsável. Mas que fique bem claro, loterias estaduais são instrumentos de políticas públicas. Políticas públicas por quê? Porque elas procuram a todo instante interagir com o setor de segurança e com os setores que dialogam com a assistência social, porque tudo isso
inerente à questão da nossa responsabilidade, caracterizando, sim, o social que foi dito neste painel. Então, a gente não busca só o desenvolvimento econômico. Se a gente pensar só no desenvolvimento econômico, a gente está pensando muito pequeno. Desenvolvimento econômico é pouco neste processo. Tem que estar totalmente atrelado com o social, porque o social é que vai... Eu conversava há pouco com o doutor Roberto Brasil, e a gente verificando, as loterias já retrocederam algumas vezes, mas desta vez o que vai dar sustentabilidade desse processo, o que vai fazer com que as loterias sejam sustentáveis, são, acima de tudo, os olhares para o social. Então, é nessa linha que a gente tenta fazer o casamento do econômico, as receitas geradas, se estabelecerem a serviço do social. Então, a gente busca fazer isso, não só a Loteria do Estado da Paraíba, e eu estou aqui com o meu time, com parte do meu time, eu estou aqui com a doutora Maria Luísa, estou com o Glauco Borges, estou com o Abraão e estou com a doutora Cristine, e todos nós que estamos lá na Paraíba e que hoje assistimos tudo isso aqui, temos a plena consciência do nosso objetivo. Objetivo esse que está pautado, acima de tudo, em garantir que cada real que seja gerado a partir do jogo seja aportado, seja investido no social. A gente busca também fortalecer que as loterias trabalhem com muita responsabilidade, atuando de forma a garantir a ética em todas as operações que ali são autorizadas, que ali são permitidas, sempre buscando no lastro da legalidade. Então, obrigado, doutor Roberto. Ô, Petrônio, o presidente disse agora que o setor não é para amadores, realmente não é. Eu só quero ressaltar que não é só amadores, não é questão de amadores. Eu quero ressaltar que o mercado de jogos e loteria no Brasil, ele é composto por empresários, ele é composto por homens de bem. Não é um setor de bandido, não é um setor que deve ser criminalizado como parte da sociedade faz. É a hora do Brasil enxergar no nosso setor que tem geradores de emprego, que tem empresários colocando o seu dinheiro na mesa, correndo risco, investindo sério, assim como tem nos outros setores. Que nesse setor tem pessoas atuando há décadas na contravenção, porque o governo central e o poder legislativo não dá a ele a escolha de trabalho legalizado. Nós temos empresários gerando empregos sem estar formais, porque ele não tinha o KNAI para registrar seus funcionários. Ele tem empresário que está trabalhando com Caixa 2, porque a Receita Federal não permite que ele tenha a sua empresa legalizada. Nós vamos completar 80 anos de cassino, todos nós aqui conhecemos, sem cassino, conhecemos muito bem a história. E nós temos grupos empresariais no Brasil, de diversos setores, querendo investir em cassinos, em bingos, em jogos de azar no Brasil. Então é preciso dizer, isso não é para amadores, mas é também um setor gerador de emprego e de homens de bem. Tem pessoas que não têm a outra opção. Ele tem a vocação para ser empresário nesse setor, mas ele não tem outra opção. E é hora do Brasil acordar para isso. Nós temos, eu disse isso desde Recife, 2 anos, 1 ano e meio atrás. O setor nosso está virando a Geni, que joga pedra na Geni, todo mundo joga pedra, nós somos culpados de todas as mazelas do país. Nós somos culpados de tudo ruim que acontece nas famílias do Brasil, nos bancos do Brasil, nas faculdades, no comércio, no varejo, no turismo, e nada é aplaudido pelo que esse setor faz, pelos bilhões que movimenta, pelos milhões de empregos que gera, pela tecnologia de ponta que nós temos. Então nós precisamos trazer isso e ressaltar. E aqui tenho certeza que me ouvem empresários sérios e de bem. Tem alguém do outro lado? Tem alguém bandido no setor? Tem em todos os setores, tem em toda a sociedade, tem em toda a cadeia hereditária de toda a família. É humanidade, é humana, onde tem um ser humano tem o erro, onde tem um ser humano tem o pecado. Mas tem que ressaltar o lado positivo. Não é para amadores e Petrônio acertou muito bem. Até que se fosse de amadores, eles não sobreviveriam a tanta perseguição. E é muito bom esse evento em Brasília, novamente, para trazer isso para o Poder Central. O Poder Central tem que abrir os olhos, botar luz, respeitar, admirar e aplaudir esse setor que nós tanto defendemos e tanto acreditamos. Doutor Brasil, corroborando aqui com a fala do Rosencleve, eu também quero dizer
que a Loteria do Estado da Paraíba entende desta forma. E, nesse sentido, esse estágio em que se encontra os jogos no Brasil, posso dizer até assim, numa forma de tendência, né, esse investimento na área de jogos, as pessoas com vontade de jogar, isso tudo diz respeito à vontade, aos idealizadores que investem nesse setor. Então, a Loteria do Estado da Paraíba entende desta forma, respeita aqueles que investem na atividade lotérica, em especial no Estado da Paraíba. A gente deixa um abraço àqueles que estão aqui presentes e que investem lá no Estado da Paraíba. Então, a Loteria do Estado da Paraíba, ao lado das loterias estaduais, que buscam o desenvolvimento social e econômico, entendendo que essa conjugação é fantástica e viável e que não existe outro caminho. Então, a gente também parabeniza aqueles que investem, aqueles que idealizam, aqueles que vêm para o Brasil, aqueles brasileiros que também assistem esse movimento e querem também investir. Então, as loterias estaduais estão de portas abertas. Excelente, Petrone. Obrigado pelas manifestações, Zenclever. A próxima questão, eu queria conversar com o Eduardo Paiva, que é uma autoridade, especialmente ao tratar dos terminais. Eu sou muito feliz em tê-lo aqui no painel, Eduardo, e me sinto cheio de responsabilidade em fazer as perguntas e também contribuir com o debate. Mas eu quero rememorar antes um fato. Ontem eu conversava com o Maguinho, né, sobre esse retrocesso dos bingos, Zenclever. Sabe que em 2000, com a lei Maguito, começou a resistência contra os bingos. Aí alguns bingos funcionavam com leis estaduais, outros com liminares, e foi aquele debate e tal. Estava se acabando esse mercado grande que existia no Brasil. Grandes bingos, grandes estruturas haviam em São Paulo, em praticamente todos os estados brasileiros, Rio de Janeiro inclusive, né, funcionando, que era muito bonito de ver aquilo. Gerava emprego, gerava receita, enfim. Mas, não obstante isso, o Ministério Público Federal começou a entrar com as ações civis públicas, a DINS, etc, etc. E o Maguinho lembrou que nós estivemos na Procuradoria-Geral da República, na época, né, com a sociedade civil organizada, dizendo, olha, não faz sentido, né, proibir a exploração dos bingos. Nós temos que mantê-los, né, porque eles geram emprego, eles geram renda, eles têm geram tributos importantes, é um negócio bom. E aí nós fomos confrontados, né, o Maguinho lembrou ontem, repito, por um auditor da Receita Federal, a pessoa que representava lá a Receita Federal, dizer, olha só, vocês estão dizendo que geram renda? Ele pegou lá os dados do governo federal. Aqui tem meia dúzia de emprego registrado desse setor, dos quinais das empresas que operam esse mercado. Bom, vocês estão dizendo que gera receita tributária? Olha, praticamente não tem tributo, né, significativo desse mercado registrado na Secretaria da Receita Federal. Até eles chegou a citar, né, em uma das ações civis públicas, que um pequeno bingo de Santa Catarina, que existia em Florianópolis, ele tinha mais funcionários registrados e arrecadava mais tributo que o maior dos bingos de São Paulo. Então, aquilo foi um impacto, e aí nós ficamos sem palavra, né, para fazer o debate. Mas eu quero, nesse gancho, parabenizar hoje o governo federal, a Secretaria de Prêmios e Apostas, que divulgou, tenho certeza que todos vão concordar com isso, recentemente o relatório semestral do mercado brasileiro. Que pela primeira vez nós temos fatos para descrever a importância desse mercado. Né, quanto arrecadou, foram, né, me corrija, mas foram mais de 3 bilhões, né, de tributos arrecadados nos primeiros 6 meses. São mais de 17 milhões de pessoas que fizeram apostas, né, nessas modalidades, né, e isso tem um número expressivo também de empregos. Então, enfim, aquele relatório divulgado pelo próprio governo, que hoje, né, em parte, questiona e propõe o aumento da alíquota, ele é contraditório, mas nos serve como um fato para fazer a própria defesa da improcedência do desejo de aumentar a alíquota para gerar arrecadação, porque a arrecadação não vem do aumento da alíquota, a arrecadação vem da base de cálculo, nós temos hoje 70% do mercado informal. Né? Enfim, então me parece que esses dois fatos, né, a retrocesso lá dos bingos por falta de dados, e agora um ambiente que nós temos dados que nos permitem defender o mercado, Zenclever.
Então, eu faço até um desafio para que os estados, depois eu passo para o Eduardo, que os estados também divulguem esses resultados do petróleo. Sabe? Os estados precisam dizer, escuta, né, a sociedade, quanto é que isso aqui representa para Paraíba? Quanto de emprego gera? Quanto de tributo gera? Doutor Roberto. Essas informações são fundamentais para que nós possamos fazer a defesa e não passar a vergonha que nós passamos lá na reunião do PGR. Mas nós vivemos num Brasil de hipócritas e nós somos colocados a ser fariseus. Quem é que vai dizer que em Brasília não tem bingo clandestino funcionando a centenas de metros dos tribunais das Cortes Superiores do Palácio Planalto? Quem vai dizer que no Rio de Janeiro não tem bingos funcionando clandestinamente? Que em São Paulo não tem, em todas as outras grandes cidades do país? Agora, os empresários de bingo, quando foram fechados os bingos, anoiteceram, dormiram empresários e acordaram bandidos. Dormiram geradores de emprego e de impostos e acordaram correndo do Brasil, porque à noite podia virar o bandido e ia ser preso. E nós temos empresários de bingo daquela época que hoje foi posto para fora do nosso país, deixou de gerar emprego e renda aqui, e hoje está na Europa e nos Estados Unidos, fabricando VLTs, equipamentos e jogos para o mundo inteiro. O Brasil coloca o brasileiro para fora, para gerar emprego lá fora, escorraça daqui, como um leproso, para ele ser um empresário de sucesso lá fora, e nós aqui na clandestinidade. E aí o doutor Roberto lembra bem agora a questão do relatório, mas eu, em vez de lembrar, no lugar de entrar nos números, eu quero ler que até ali dentro, agora no camarim, a Audi gentilmente comentando sobre a imprensa hoje, trouxe alguns postos do governo federal. Eu, curiosamente, abri aqui agora. Você tem uma página do governo federal, GovBR, e vê o ministro dizer: taxação de betes, bancos e bilionários só é injusta para desinformados. Desinformado é ele que não conhece o nosso setor. Desinformado é ele que não vem aqui ouvir vocês. Desinformado é ele que faz vista escura e protege a clandestinidade. Desinformado é ele que, se vocês pagarem 12% sobre o GGR é pouco, passa para 18%, passa para 22%, passa para 30%. É a sanha arrecadadora. Esses números aqui não satisfazem. O recorde de arrecadação não satisfaz. Tem que buscar, sob pena de quebrar o mercado, sob pena de quebrar o ecossistema. E aonde estão os nossos representantes legítimos, outorgados e eleitos para o povo, para levantar a voz e mostrar o que o nosso setor gera? Porque até onde vai arrecadar? O país precisa regular. Os estados podem regular. E regular é diferente de arrecadar. Se nós formos regular somente para arrecadar, a gente quebra todo mundo, e por isso o Brasil hoje tem centenas de bets legitimadas, legalizadas, e temos mais de 20 mil plataformas trabalhando clandestinamente no Brasil. Perfeito, Sinclair. E corroboro com a tua fala, né? Corroboro com ela, até porque nós tivemos recentemente essa medida provisória para elevar de 12% para 18% tramitando no Congresso Nacional, mas foi o próprio deputado Zaratini, do governo, que acabou compreendendo a matéria, acho que a partir das falas do setor que foi até o Congresso, e certamente o convenceu de que aumento da receita não deveria vir do aumento da alíquota. Então, foi muito importante, né, o relatório final lá do deputado, que acabou compreendendo o mercado. Mas é contraditório quando o próprio ministro traz uma informação, né, de que elevar a alíquota, isso geraria, né, um aumento da receita, o que é um equívoco enorme. Mas nós temos que trabalhar, assim como com governos estaduais e o governo federal, com aquilo que é possível. Esse debate existe no ambiente democrático, ela acaba surgindo, e nós temos que, de forma, né, inteligente, avançar. O Rio de Janeiro é um modelo que, né, quiçá fosse adotado pelo Brasil, né, de responsabilidade social, de existência de uma loteria, que de fato traz resultados, que agora tem um grande projeto, depois gostaria de ouvi-lo, sobre a geração de empregos e renda que vai ter nessas novas estratégias de venda dos produtos. Mas eu gostaria de ouvir do Eduardo, se me permite, Paiva, né, sobre o estado do Tocantins. O Eduardo, hoje, é o operador do estado do Tocantins, decorrente do processo de licitação, o único operador lá do estado, né, e que inicia atividade com os terminais também de autoatendimento, os terminais, né, que oferecem as modalidades lotéricas. Eu gosto de entender, e eu participei da PMI lá do estado do Tocantins, do que nós estamos falando, quando nós falamos de máquina no Brasil, nesse ambiente das loterias, ele não pode ser compreendido, e nem deve ser, né, como um produto ou uma modalidade.
ele é tão somente um instrumento de entrega de um produto lotérico. Tu pega uma raspadinha, tu pode entregar ela fisicamente, tu pega essa raspadinha, pode entregar ela no online, ou pega essa raspadinha, coloca dentro do terminal e faz a entrega, como é com vários outros produtos no Brasil. Enfim, então esse é o conceito, né, dos terminais de aposta ou terminais de videoloteria, conforme a denominação de cada estado que tem independência para falar disso. Eduardo, por gentileza, né, puder comentar conosco como é que está a experiência dos estados de Tocantins, e especialmente quanto à oferta dos produtos lotéricos através dos terminais. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Queria agradecer toda a organização aí do BSigma, que sempre teve e está apoiando esse setor. Estão me vendo bem? Agora sim, desculpe. Então, queria agradecer toda a equipe da BIS e cumprimentar aqui os queridos presidentes, tanto da Paraíba quanto do Tocantins, ou do Rio de Janeiro, perdão, e Dr. Roberto Brasil Fernandes, que é uma pessoa também que eu aprendi desde o começo muita coisa nessa área de loterias. Então, é uma honra. Everton aqui também como parceiro aí, colega operador de um outro estado. É uma honra para a gente fazer parte desse time seleto. Acho que como o Dr. Roberto comentou, realmente a gente tem vários desafios pela frente aqui no país, no que se diz respeito a loterias municipais. Desculpa, estaduais. É que está tão em voga esse assunto de municipal que a gente... Mas, nesse sentido, acho que o mercado está amadurecendo de uma forma geral, em conjunto. Todos aprendendo com o que dá certo em um estado, com o que não dá certo no outro. Então, acho que é uma troca recíproca, não só do operador com o regulador e o regulador com o operador. E existe, nesse processo de aprendizado, existe uma série de desinformações que são propagadas aí e confusões em relação a produtos lotéricos, como o Dr. Brasil recente mencionou aqui. O terminal de videoloteria, né, o VLT, que todo mundo conhece, ele acho que é um dos principais produtos que geram mais polêmica, né, porque acho que remetem aí, logo de cara, a uma máquina de caça-níquel, que é o que todo mundo lembra aí de 15, 20 anos atrás, que em cada esquina tinha aqui no país, sem uma forma regulada de se operar, sem uma auditoria, sem uma certificação, se aquele produto era um produto certificado. Então, esse produto especificamente, terminal de videoloteria ou de autoatendimento, ele existe no mundo todo. Acho que todos os senhores aqui da indústria o conhecem muito bem. Países como Espanha, Itália, e por aí vai. Em qualquer lugar da Europa ou da Ásia, existem terminais de videoloteria em locais, em comércios, em estabelecimentos comerciais, que acabam gerando, né, nova receita para aquele dono de estabelecimento. Isso quando ocorre num ponto de venda não dedicado, né, não numa agência lotérica, e gera mais pessoas, né, para aquele ponto de venda, que acabam consumindo mais produtos no estabelecimento comercial, uma comida, uma bebida, enfim, é um produto a mais a se agregar aí naquele leque de produtos que o estabelecimento vende. Então, obviamente, em primeira instância, com a falta de informação, e aí eu trago um pouco aqui do caso que a gente acabou sofrendo lá no Tocantins, como operador. A gente começou a operar em fevereiro desse ano, recebeu autorização para operar. Em março, de fato, a gente começou a operar. E poucos meses depois, 2 meses e meio depois, houve um questionamento judicial sobre essa atividade, confundindo terminais destes de videoloteria, que nesse caso nosso lá tinham a modalidade instantânea de apostas dentro do terminal, e por questões políticas ou apolíticas, por questões estratégicas, um ente político, um vereador especificamente, acabou questionando, tanto no governo, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, e obteve uma liminar de primeira instância, questionando que aqueles terminais estavam ali sendo operados como cota fixa, e o que não era verdade. Todos os produtos que ali estavam eram da modalidade instantânea. Em primeiro momento, né, com uma série de falácias, falando, poxa, isso aqui vai fomentar a lavagem de dinheiro, todas aquelas falácias que nós da indústria já conhecemos há muito tempo,
Eduardo, só para reforçar, quem provocou essa ação? Foi um Foi uma ação civil, foram duas. Uma ação civil pública na Justiça Federal e uma ação popular na Justiça Estadual. A da Justiça Federal, logo de cara, o juiz federal acabou não provendo essa liminar e pedindo arquivamento. E na Justiça Federal, um juiz também de primeira instância, acabou acatando a liminar, que a nossa, não sendo advogado, mas por tudo que a gente conheceu, transitando com os advogados dessa indústria, nos entendeu como uma aberração jurídica, né? E, obviamente, uma decisão judicial não se desrespeita, se cumpre, mas, ao mesmo tempo, a gente também esclarece, dizendo que, olha, esses pediram para retirar todos os terminais de videoloteria com loteria instantânea, com loteria de cota fixa que estavam na rua. A gente respondeu, falou, não, a gente não tem nenhum terminal de loteria de cota fixa, somente da modalidade instantânea, mostrando um pouco, né, daquela questão que o governo federal, na sua lei federal do seu próprio serviço público, estabeleceu que não queria fazer com que a cota fixa fosse explorada num ambiente único e sim concorrencial. A gente, obviamente, dentro do processo se manifestou e não tirou nenhum terminal da rua, né? Então houve muita discussão, falta de informação, na verdade, até de veículos de imprensa locais. E foram aí 3, 4 semanas até nós, como concessionários, podemos entrar no processo judicialmente, se defender na segunda instância, no Tribunal do Estado, e suspendendo essa liminar, né? Cassando essa liminar de forma, né, a aberração que estava acontecendo ali por uma simples decisão de um juiz, sem saber e sem conhecer da matéria profundamente, impacta negativamente no privado, né? Então, imagina você chegando num estado, começando a criar, constituir a marca, investindo, gerando emprego, trazendo nova receita para aquele estado e uma série de benefícios, ter que lidar com uma situação como essa, né? Que, obviamente, com um contrato de concessão longo, nosso, como é o nosso lá no Tocantins, de 20 anos, existem coisas que não estão previstas, né? Você não imagina que vão questionar a própria lei que já existe, né? Por desinformação. Isso aconteceu, a gente, depois de pouco mais de um mês, ganhou a liminar, recentemente o mérito no tribunal, então pacificou-se finalmente uma situação que questionavam, né? Confundindo um terminal de loteria da modalidade instantânea como cota fixa e também pacificando a questão da cota fixa, né? Que o governo federal entende que, no caso do serviço dele, serviria só para múltiplos operadores, né? De forma concorrencial, e lá o tribunal decidiu de forma unânime que também, a nível estadual, discricionário do Estado, escolher se ele vai cobrar 18%, 12%, 5%, 15%, não importa, o serviço público é dele, ele permite também que um só, único operador exclusivo explore a loteria de cota fixa no estado do Tocantins. Então, isso é algo também que com certeza vai se fazer exemplo até para outros estados que pretendem conceder o seu serviço público de cota fixa para o privado, para avaliar e analisar se esse também é um caminho. Então, a nossa experiência prática sobre loteria, terminais de videoloteria, tem sido muito boa, tirando essa parte jurídica que foi superada, e a gente tem assim, comunicado e criado campanhas institucionais mostrando exatamente para a população que jogo é entretenimento. Assim como talvez o senhor queira ir numa sexta-feira com a sua esposa no cinema e gastar seus R$100 ali e ficar 2 horas assistindo um filme, né, ou indo no teatro, você vai gastar aqueles mesmos R$100 ali sentado num terminal de videoloteria que tem aí a sua devolução em premiação de 94%, 95% devolvida para o cliente de uma forma justa, né? Se entreter ali da mesma forma. É só uma escolha diferente de entretenimento. Então, acho que quando não só os governantes, de uma forma geral, quanto a população entender que
é melhor jogar tanto no regulado, a nível federal ou a nível estadual, ele vai manter a riqueza ali. Ele vai fazer com que aquele PIB, né, eu costumo falar lá no estado do Tocantins, para os veículos que a gente tem a oportunidade de conversar, é exatamente isso. A gente tem que manter a riqueza aqui no estado. Assim como o Rio de Janeiro, assim como a Paraíba o tem, acredito que o fazem nos seus estados, eles têm que proteger ali para que aquela receita, para que aquele PIB que é gerado, aquela riqueza ali dentro daquele estado, permaneça ali, para que o apostador não vá numa bet ilegal. Obviamente ele tem também a discricionalidade de escolher uma bet federal, né? É uma decisão do apostador, mas se as campanhas publicitárias naqueles estados mostrarem o benefício que a população vai conseguir tangibilizar, vai conseguir medir o retorno, que muitas vezes pelo governo federal, esses bilhões, né, que o senhor comentou aqui, a gente nem sabe como volta e de que forma chega de volta para a população, e se chega, né? Ali no estado, com certeza, aquele dinheiro ali é carimbado, ele vai ter que ir para aquela destinação que está prevista em lei ou em decreto, e vai fazer com que a população privilegie, né? Perfeito, Eduardo, perfeito. Eduardo, você é investidor, você é um operador lá, você é iniciativa privada, como nós temos aqui, né, o estado de Sergipe, né, o Everton. Eu só quero rememorar, a partir da tua fala, da celeridade que tem as loterias estaduais, a eficiência que ela tem em entregar, né, retornar à sociedade parte da receita das loterias, Zé Cleber. Que eu vou retornar, está aqui o doutor Paulo Orne, o doutor Marcelo Corrêa, né, que vão recordar da audiência com o ministro Gilmar Mendes, quando nós estávamos discutindo o regime de competência dos estados. E um dos fatores que foram determinantes, ao nosso ver, né, para ele decidir como decidiu, foi porque ele conhecia, né, quando ele nos pediu o que os estados pretendem com a loteria. Nós pretendemos, os estados pretendem ter uma loteria igual à loteria da União. Ele, ok. Mas quer explorar a máquina caça-níquel? Foi a fala que ele teve. Daí a nossa resposta diz, olha, não, ministro, a expectativa dos estados é explorar exatamente as mesmas modalidades, né, com diferença apenas de ordem linear, do que aquilo que é explorado pela União, pela loteria da Caixa. Ele, deu a impressão nossa que ele compreendeu isso, e ele citou que ele lembrava do caso, né, do recurso advindo da Loteria do Estado do Rio de Janeiro no episódio lá de Petrópolis, Zé Cleber. Teve um episódio lá em Petrópolis, lá, a chuva, um desastre total lá. A Loteria do Rio de Janeiro rapidamente lançou, na pessoa do Sérgio Ricardo Almeida, lançou lá uma raspadinha. Em uma semana, 2 semanas, tinha lá 1 milhão, 2 milhões, já tinha um recurso lá. Óbvio que a União depois contribuiu com um valor bem mais expressivo. Mas esse valor bem mais expressivo chegou 30, 60, 90 dias depois. Então, a loteria do Estado é eficiente, ela é bastante eficiente. Bom, eu vou rememorar aqui também, Everton, né, para ouvi-lo da experiência lá do Sergipe, mas só, repito, rememorando, que o próprio governo federal, no ano de 2015, na Lei 3.155, se não me falha a memória, que tratou da Lotex, né, tratou do Lotex, que chamava de raspadinha eletrônica, ele previa, no estudo do BNDES, a instalação pela Lotex, da Caixa Econômica Federal, de 68 mil terminais de autoatendimento no Brasil. Então, de lá já veio essa ideia dos terminais de autoatendimento que hoje os estados estão adotando, né, nas suas legislações. Everton, o estado do Sergipe tem a loteria, né, definida, criada, instituída, com produtos lotéricos, modalidades lotéricas, tudo mais, e sendo explorado pela instituição financeira, lá pelo banco, né? Gostaria que tu pudesse comentar a respeito disso, dessa experiência, e também, Everton, pudermos falar sobre os terminais também, né, que depois eu volto a pergunta para o Eduardo, para saber quantos terminais, né, estão operando lá no estado de Tocantins e qual a expectativa de quantidade lá e qualidade dos terminais, e a mesma pergunta eu faço para o Everton, então, por gentileza. Pois não. Obrigado, doutor Roberto. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui no evento, ao BISigma, pelo convite, muito obrigado. Cumprimentar os colegas aqui de painéis, os ilustres colegas. Bom, falando de Sergipe, nós temos um modelo que está sendo pioneiro na criação da loteria estadual, que é através do banco. Então, na ótica de operador, você ter uma loteria que é sócia de um banco de fomento,
isso cria um ambiente completamente favorável. Ele fica alinhado, inclusive, com o que foi dito aqui, de você ter toda a preocupação com o desenvolvimento social. Então, imagine você ter um banco público com mais de 60 anos de existência, que tem uma política de governança robusta, uma preocupação em entregar, de fato, um desenvolvimento para o Estado. Então, você está com a loteria associada a esse banco, é um ambiente completamente favorável e, claro, é um modelo que eu acredito que será, inclusive, replicado para outros estados, porque ele traz muitos benefícios para a ótica do apostador por construir esse ambiente e, principalmente, pela ótica do operador, de ter essa robustez, né, de você fazer parte de uma instituição que tem como premissa trazer o desenvolvimento social, não só a arrecadação, mas por meio da arrecadação, o desenvolvimento social. E queria lembrar que a operação de Sergipe sim, é uma empresa pública, então tem esse compromisso. Falando dos VLTs, em capilaridade, em números, como empresa pública, por exemplo, o edital de credenciamento para você ser um revendedor lotérico, no estado de Sergipe, ele vai possibilitar que um comerciante ou até mesmo uma pessoa física que tenha interesse de ser um revendedor lotérico, ele possa aderir àquele edital de credenciamento e se tornar um revendedor. Então, imagine a capacidade de capilaridade que isso tem. Hoje, nós temos aproximadamente 50 terminais instalados em Sergipe, com o planejamento de termos em torno de 500 equipamentos até o final do ano. Isso falando de 2025. Claro, Sergipe é o menor estado da federação, mas a gente espera conseguir atingir todo o estado e todos os municípios e, com isso, trazer o desenvolvimento para os 4 cantos do estado. Então, o formato da loteria estadual, nesse quesito, eu acho que ela fica imbatível, porque ela consegue chegar para um mercado, para um apostador que ele não está no digital, por exemplo. Ele não está hoje no digital e ele não vai estar provavelmente no digital. Então, a gente consegue, com os VLTs, com os meios de apostas da loteria estadual, chegar para esse público, ou seja, levar também a tecnologia, que é uma forma de inclusão. Então, você consegue levar, não esperar que ele se cadastre, você leva até ele o produto. Então, isso do ponto de vista do operador, é sim uma característica marcante, e tendo um banco público do lado, dá o peso desse formato. E eu queria falar também sobre o regulador. Então, no formato que você tem no estado de Sergipe, um banco público operando através da Lotese, você tem um regulador que é a Agrese, que é o mesmo regulador que fiscaliza serviços de saneamento, de energia. Então, isso traz também um ambiente favorável para o setor, para todo o segmento. E quem ganha no final é a população. Excelente. Excelente. Eu acho que, veja que nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, quer dizer, cada estado com as suas características, e cabe ao Estado, ao governo do Estado, né, dadas as suas peculiaridades, estabelecer o modelo, né, da sua loteria, né. Lembrando que o empresário, que é o cara que vai fazer o investimento nesse negócio, vai assumir o risco, me parece, né, nós atendemos empresas desse setor há 20 anos no escritório, mas eles buscam basicamente dois fatores para identificar. O primeiro é a segurança jurídica. O empresário quer a segurança jurídica. E o segundo, viabilidade econômica, né? Às vezes, tu tem um ambiente com segurança jurídica, mas não tem viabilidade econômica, né? Como, fazer um parêntese, levar a alíquota para 24%. Né? Ontem, no painel aqui, foi falado da carga tributária de 12% sobre essas BET, né? Que se fosse, de fato, 12%, aí a sua cidade teria razão, tinha que levar para 30%. Mas não é 12%, é quase 40%. Né? Então, é evidente, é irracional dizer que a carga tributária, que até há uma divergência entre o conceito de outorga variável ser um tributo ou não ser um tributo, né? Mas é irracional dizer que a carga tributária é de 12%. Né? Mas para o cidadão comum, até ele pode cair nessa. Né? Mas para qualquer cidadão com curso médio de economia, sabe
que a carga tributária incidente sobre a atividade, né, das BET especialmente, chega a quase 40%, porque tem, além da outorga variável, PIS, COFINS, RPJ, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda sobre pessoa jurídica. Né? Mais o risco, mais o investimento, quer dizer, é um negócio, de fato, que, né, o empresário, né, tem que identificar com lupa se há segurança jurídica e se aquele modelo ele vai trazer viabilidade econômica. Né? Mas, presidente Azenclever, se puder comentar conosco agora sobre esse projeto do Rio de Janeiro, que todos os estados, demais estados, e a própria sociedade está olhando, né, que é algo que bastante, não é inovador, mas é algo original. Vocês estão trazendo, né, na legislação do Rio de Janeiro, né, uma regulamentação que, de fato, né, tem expectativa de que seja algo muito bom, sobre todos os aspectos, tanto para o Estado quanto para a sociedade, né, que nós temos o interesse público e o interesse privado, né, e acho que é essa composição o sucesso do negócio depende dessa composição, né, mas o Estado do Rio de Janeiro é de fato o Estado que, me permite a todos os demais estados, mas que pode ser um modelo importante, né, para todo o país na exploração, especialmente dos terminais. Né, você falou em outro evento que eu participei, né, da expectativa de geração de emprego só nesse ambiente dessa estratégia de venda, e também, além da indústria toda que vai se movimentar sobre isso, a indústria não só de fabricação dos terminais, mas a moveleira, arquitetura, né, imobiliária, mobiliária, enfim, uma série de prestadores de serviços que passam, né, a se beneficiar dos negócios promovidos pelo Estado do Rio de Janeiro. Se pudesse fazer um comentário nesse sentido, agradeço. E o Eduardo está me devendo uma resposta, Eduardo e Everton, sobre a expectativa de número de terminais e equipamentos que, na sequência, gostaria de ouvir-los, por gentileza. Pode ouvi-los. Vamos lá. Obrigado. Em relação à quantidade de equipamentos no Tocantins, hoje são um pouco mais de 200 terminais de VLTs. Né? Na rua houve essa questão, essa insegurança, né? Por mais que tivesse tudo ok jurídica, que acabamos passando, então deu um pouco de uma freada, porque as pessoas, o público não entendia, o dono do estabelecimento, peraí, isso aqui é legal, tira, não tira, esse questionamento. Então, até que, agora com o mérito decidido, agora acho que a velocidade deve aumentar na implementação de terminais. E eu vou deixar o presidente aqui, Razenclever, falar, e depois eu posso mostrar até um case, se tivermos tempo, de como isso é e o que a gente está fazendo. Publicamente parabenizá-lo, você e o Estado de Tocantins, pela defesa, né, que fizeram, né, nesta ação e tiveram um resultado positivo que serve de jurisprudência para todas as loterias do Brasil. Então, parabéns pela iniciativa, tanto do operador como do Estado do Tocantins, que eu sei que eu estou com muita firmeza nisso. Show de bola. Eduardo, por gentileza. O nosso projeto de Sport Bar de VLTs no Rio de Janeiro, ele já constava no nosso edital, publicado ainda em 2023. Final de 2022, quando eu cheguei no Estado do Rio, comecei a reestruturar a Lotege para esse novo momento, de transformá-la numa empresa de tecnologia digital e reaproximada da sociedade, dos players. Nós já desenhamos esses VLTs, lembrando que nós estamos trazendo para a sociedade equipamentos que são, como o Dr. Roberto disse agora há pouco, o meio, os instrumentos de apostas. Não estamos criando nenhuma modalidade lotérica. Não estamos, novamente, infringindo nenhuma legalidade. Decidimos construí-la de uma forma ousada e inovadora, de quebra de paradigmas. Criamos uma comissão de técnicos para ouvir outras loterias estaduais, fornecedores, fabricantes, laboratórios, estudiosos, profissionais do setor, todos que compõem esse ecossistema. Criamos no nosso sistema de documentação do Estado de processo chamado SEI, criamos um processo SEI alimentado full-time, diuturnamente, com todas as colaborações recebidas. Enviamos convites para o mundo inteiro, para centenas de empresas e pessoas e personalidades contribuíram conosco. Tivemos mais de 70% de devolutiva dessas contribuições, que estão todas lá. Com base nelas, criamos um sistema inovador e seguro. Nós construímos um legado, e do qual poderia ter se encerrado na própria Lotege,
mas com apoio importante do governador Cláudio Castro, que sem ele a Loteg não seria o que é hoje, e nós não teríamos, eu e minha equipe não teríamos feito o que fizemos. O governador, desde o começo, dialogando, e nós com as autoridades estaduais, o governador, então, editou, de uma forma inédita, um decreto com toda a regulamentação, fruto desses estudos. E criamos no Rio um mercado potencial de 200 mil equipamentos para os próximos anos. Estou falando em 200 mil equipamentos, fruto de pesquisa, fruto de estudo, que é o que temos no Rio de Janeiro. É aqueles equipamentos que já temos de VLT, que estão na clandestinidade, por falta da opção de legalidade. Nós estamos oportunizando novos empreendimentos, novos investimentos, mas estamos também oportunizando que aqueles que estão trabalhando hoje, naquilo que o mercado permite, que a lei não a coberta, que ele vem trabalhar na legalidade. Quando nós os publicamos, tivemos uma reação positiva, que nós tivemos uma mídia positiva e espontânea, e os jornalistas que estão aqui sabem muito bem o que isso recebe nos principais veículos de comunicação. O nosso modelo foi divulgado e debatido em vários continentes. Nós não restringimos as publicações do GMB, do BNL e de outros. O Globo, tradicional adversário, inimigo dos Jogos no Rio, nas primeiras 24 horas nós tínhamos chamada de capa e tivemos uma página espontânea no Globo, trazendo as vantagens, as virtudes e a legalidade dos jogos. E trazendo na capa do Globo, nova fronteira do jogo. No segundo dia, tivemos 3/4 de página, e quem está aqui, empresário, sabe quanto custa para o Estado uma página completa do Globo. E assim nós tivemos matérias na Veja Radar, na Veja Economia, na Folha, no Estadão, no Valor Econômico. Tivemos matérias no RJTV altamente positivas, reconhecendo. Recebemos obstáculos para transpor? Recebemos. Mas coragem e tranquilidade não nos falta. E aí enfrentamos. Por quê? Porque nós começamos a dialogar antes. Nós e a indústria que dialogou, porque nós criamos um sistema para funcionar. Nós criamos um sistema para ficar de pé. Nós não criamos um modelo para arrecadar. Nós criamos um modelo para legalizar. Nós criamos um modelo onde tivesse oportunidade do jogador conhecer previamente e ter respeitado, sem chances de fraude, de manipulação, com total segurança na prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, ao financiamento do terrorismo, combate ao financiamento da fabricação de armas de distribuição em massa, de prevenção e combate à ludopatia, de jogo responsável, no qual o menor de 18 anos de idade não tem acesso nem às lojas exclusivas, nem nas não exclusivas, assim como não tem na Loteg nessa nossa gestão, porque nós não temos até agora nenhum caso registrado, nem COAF, nem Receita Federal, nem Ministério Público Estadual, nem Ministério Público Federal, nem Polícia Federal, de que na nossa gestão um menor de 18 anos apostou na Loteg, que um CPF inválido apostou na Loteg, que um morto apostou na Loteg, e nenhuma das operações policiais de Polícia Estadual ou Federal que vem acontecendo em todo o Brasil nos últimos anos, não houve nenhuma denúncia que parasse de pé contra a Loteg, que as que apareceram eram anônimas, por que não nos atingiam, por que eu fico de pé, e por que eu venho aqui de público dizer quem é comprometedor? Porque eu tenho, não é só a coragem, como me escreveram agora há pouco, que eu tenho a consciência tranquila do que eu entrego melhor e do que eu cumpro a legislação, do que eu cumpro as regras. E quem quer operar legal, venha para a Loteg. Quem quer operar na ilegalidade, passe longe da Loteg, que nós estamos no seu encalço. Aquele que está, nós fomos pioneiros no Brasil, e todos que estão aqui sabem disso. Tem amigos que tiveram aqui, que almoçando comigo no Rio, disse para mim, e ele vai se lembrar, irmão, tu está comprando uma briga com o país inteiro. Ele está olhando para mim e está lembrando disso agora. Eu não comprei uma briga com o país, eu comprei uma briga em favor do jogo legal. Eu comprei uma briga em favor das loterias estaduais. Eu comprei uma briga em favor dos brasileiros, dos jogadores, dos apostadores. E aí fui pioneiro em levantar todas as ilicitudes e denunciei ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ao PROCON do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao COAF e até ao presidente do Banco Central.
e trouxe nome, CNPJ, CPF, endereço. De frente os diretores e o presidente do Banco Central, eu mostrei para ele fotos de 3 delegacias de polícia civil no Brasil, que quando você entrava na Receita Federal, o CNPJ estava numa delegacia de polícia civil. E enfrentei, foi essa ilegalidade, para me ofertar a legalidade. Eu não posso, assim como vem no ludopata, como vem no viciado, eu não posso somente acusar, eu não posso somente criminalizá-lo, eu tenho que reconhecer que por algum motivo ele está ali, e eu preciso dar a mão a ele, eu preciso dar uma oportunidade a ele, eu preciso apoiá-lo, que muitos estão em alguma situação, porque caiu. O liame é muito fino, que separa todos nós que estamos aqui de um viciado. É muito fino o que nos separa. Nós que estamos aqui hoje, de terno e gravata, de roupa social, de crachá, daquelas pessoas da Cracolândia de São Paulo, porque eu conheço, porque eu sou missionário lá, e eles me conhecem por nome, tanto os missionários, quanto os viciados, a mais antigos que estão lá, quanto os pastores, os padres e autoridades. Porque eu e minha esposa estamos lá dentro. A mesma coisa aqui na rodoviária, no buraco do Tatu, no setor bancário sul e norte, comercial sul e norte, na Ceilândia, no P-Norte, porque eu vou para dentro para dar a mão à vida e às pessoas. E isso nós precisamos no setor. E aí nós construímos o modelo do VLT. E nós falamos em potencial de 200 mil equipamentos, porque eu tenho certeza que é o potencial do Rio. Nós temos a segunda PIB do país, a segunda economia do país. Nós temos 17 milhões de habitantes, que é mais que a maioria dos países da Europa. E nós vamos gerar no Rio de Janeiro 65 mil empregos diretos. Serão 65 mil pessoas beneficiadas pela indústria do jogo legal. Serão 65 mil famílias beneficiadas no estado do Rio de Janeiro. Agora vamos multiplicar isso por todos os nossos estados, pelo Distrito Federal. Olha os milhões de pessoas que nós vamos alcançar. Isto é o potencial do Rio de Janeiro. E não nos faltam empresários, não nos faltam fornecedores de equipamentos, não nos faltam integradores de jogos, não nos faltam fornecedores de serviço que querem participar desse mercado. E eu tenho rodado o Brasil, a América, a Europa, e estive agora em Las Vegas, alguns de vocês estiveram comigo lá, visitando os stands, visitando as empresas, conhecendo o que tem de melhor e convidando-os para investir no Rio de Janeiro, mostrando o nosso case que já é de sucesso. O case do Rio de Janeiro já é a realidade. O futuro já acontece no Rio de Janeiro, quer alguns ou não queiram outros. Eles terão que dobrar o braço para o nosso modelo construído e para a nossa realidade que é hoje no Rio de Janeiro. Dia 30 agora estarei novamente palestrando a convite em Londres, e minha palestra é uma só. É trazer investidores para o Rio, de preferência, se ele não quiser o Rio, que venha fabricar equipamentos de VLT e jogos no Brasil, seja em qualquer estado da federação. Nós temos que parar de importar e gerar emprego aqui. Ontem, aqui no Coffee Break, me veio um empresário dizendo que já está começando a montar equipamento do Rio de Janeiro. E o que eu disse para ele, se ele estiver aqui? Me dê a oportunidade de conhecer sua loja, sua fábrica. Me dê a oportunidade de conversar com seus empregados. Me dê a oportunidade de conhecer o que o Rio de Janeiro está produzindo para o Brasil. E esse é o nosso case. E esse é o mercado de VLT. Agora, mesmo que alguns queiram me imputar que eu estou criando modalidade lotérica ilegal, eu não estou criando modalidade lotérica no Rio de Janeiro. Eu estou respeitando a legislação federal, a legislação estadual e as legislações municipais de todo o estado. Nós estamos trazendo o meio, como o doutor Roberto disse agora há pouco, com toda a sabedoria dele, o meio, a forma. Quem não sabe o que é um VLT, quem não sabe o que é um totem, quem não sabe o que é um Smart POS, é pura ignorância, como aqueles ignorantes que não esperaram nem a empresa do Eduardo Paiva funcionar no Tocantins para querer fechar as portas deles. Esses são os ignorantes que nos combatem pela desinformação. E eu digo, quem é que não quer regular o jogo no Brasil? Duas personalidades que não querem regular. Os que não têm competência e os que não têm coragem. E o Rio de Janeiro tem competência, e o Rio de Janeiro tem coragem. Nós podemos ir de público de peito aberto, cabeça erguida. Nós trabalhamos com a verdade, com a transparência, com a honestidade, cumprindo com o nosso dever.
Essa é a orientação do governador Cláudio Castro, e esse é o dever da minha consciência, esse é o dever do meu coração, do meu caráter, meu comigo mesmo, com a minha família, e de todos que compõem a minha equipe. Então, esse é o modelo do Rio de Janeiro. Quem não conhece, convido para vir conhecer. Estaremos muito em breve, faltam algumas questões técnicas para inaugurarmos a primeira loja de esporte em bar no Rio de Janeiro, que será no Jockey Club, o icônico Jockey Club, o glamour do Jockey Club. Nós estaremos com quase 200 máquinas instaladas ali. Estaremos com a sala de VIP, que se você quer comemorar seu aniversário, celebrar algo, você terá ali mais de 20 máquinas à sua disposição, com toda a infraestrutura de uma sala VIP. E aí, com os terminais, nós teremos ainda lojas no Olegário Maciel, loja em Cambuinhas e Niterói, loja em Barra Mansa, loja em Campos, loja em Macaé, outras lojas no Rio de Janeiro, oportunizando aos empreendedores, aos corajosos e aos nossos apostadores do jogo ilegal. Quem desejar participar dessa inauguração, até brinquei com alguns sócios de uma empresa. Falei, amigo, nós precisaremos de vários dias e noites de inauguração no Jockey. A doutora Fabiana brigou comigo, mas que isso, presidente, só o senhor mesmo, inaugura-se num dia só. Nós precisamos de vários dias, porque o Brasil inteiro e o mundo quer vir conhecer. E o nosso primeiro case do Jockey estará lá para recebê-los, para conhecer, para debater. E a nossa regulamentação do Rio, ela é viva, o processo não está encerrado, ela é orgânica, porque com a prática, com o funcionamento, nós faremos todas as adequações, todas as correções e todas as modernizações necessárias. Nós não vamos alterar nenhuma vírgula para atender os nossos inimigos do jogo. Para os nossos algozes, não vamos alterar nenhuma vírgula, mas alteraremos em comum acordo com o governador do Estado, Cláudio Castro, quantos artigos e parágrafos forem necessários para cada vez mais estarmos melhor. Não é a perfeição, mas nós estamos entregando para o Brasil o melhor que nós conseguimos, o melhor que nós podemos. E a hora que começar a funcionar, podemos ainda fazer melhor com a prática, saindo da teoria e vindo para a prática. E os senhores verão o que nós estamos produzindo. E o convite fica feito. Agradeço essa oportunidade ímpar de falar sobre o VLT, que eu falo com amor, que eu falo com paixão. E aí, quando foi disso aqui do caça-níquel, não há nem necessidade de entrar. Os senhores todos sabem muito bem a diferença básica de um equipamento de VLT para o equipamento de caça-níquel. O Rio de Janeiro não está legalizando o caça-níquel, porque quem vai legalizar caça-níquel, queira ou não legalizar, vai ser legalizado, não é pela LOTES, pelo Congresso Nacional que nos representa e que, de fato, representa a vontade do povo brasileiro. Nós estamos com os equipamentos de VLT, com os equipamentos de terminais, de totens e de POS, para operacionalizar, para explorar as modalidades lotéricas já existentes em lei federal. Perfeito, presidente. Muito bom. Eu só quero fazer um acréscimo. Né? Você falou de que só não legaliza quem não tem competência e quem não tem coragem. Eu acrescento um terceiro sujeito aí, aquele que pretende manter na informalidade esse mercado. Sim. São três sujeitos que comprometem, né, o avanço desse mercado. Roberto, eu estava aqui, aí meu telefone apitou, logo em seguida, outra fala minha, entrou aqui um post no LinkedIn da nossa querida Elizabeth, que não sei se está aqui dentro ou está lá fora, está aí, reproduzindo no LinkedIn da empresa dela a minha fala sobre que o setor não é composto de bandidos. Um minuto depois entrou um texto do jornalista que está aqui presente me cumprimentando e dizendo da minha coragem, que somente eu teria coragem para estar aqui dizendo que o setor não é composto de bandidos. Sabe por que eu tenho essa coragem? Porque eu tenho a consciência tranquila. Eu posso não saber ainda algo que eu queira amanhã, que eu queira semana que vem, porque eu ainda não conheço. Agora, o que eu não quero, quem convive comigo sabe, o que eu não quero, o que eu não posso, está muito definido na minha cabeça e no meu coração. Eu sei o que não quero, e não tem nada no mundo, não tem ser humano, não tem nenhuma oferta que me faça mudar de ideia. E isso me dá a coragem
Isso me dá tranquilidade para estar aqui de frente dos senhores, dizer e de repetir em público o que eu digo, e depois não ter que ir às escondidas, pedir para não publicar, pedir para não comentar porque eu arrependi. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. E a coragem que eu tenho é respaldado para os senhores, que eu posso olhar olhos nos olhos. Não é só que eu recebo aplauso, não, que eu olho no olho de vocês, porque eu tenho a consciência tranquila, a cabeça erguida e o peito aberto. Um determinado dia será o meu último dia na Lotege. Eu não nasci lá dentro, e o dia que eu saí de lá, quando eu cheguei no primeiro dia, eu disse, antes disso, para quem me procurava, antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, Deus já sabia e tinha escrito o dia, minuto e segundo eu entrar na Lotege, e o dia, o minuto e segundo eu sair da Lotege. Isso já está pré-definido da minha vida. Eu só terei que trabalhar pela forma que eu sairei. E a cada dia eu levanto e vou para a Lotege, e não tem hora de sair de lá, os senhores sabem disso, para entregar o meu melhor, porque eu não sairei de lá menor do que eu entrei. Parabéns, presidente. Eduardo, por gentileza, o Eduardo tem um material para expor. Eu quero passar a palavra para você agora com a exposição do case da Lutis. Se o pessoal puder colocar aí já. Perfeito. Na verdade, pegando um gancho de um pouco do que o meu queridíssimo presidente comentou aqui, né, dessa questão do VLT, e mostrando um case que já está em andamento. Na verdade, até antes do case da Lototins, aqui com o meu outro querido presidente Petroni, a gente também, ainda quando executivo, mas hoje como sócio fundador da Embralote, na Paraíba, nós lançamos lá, isso que vocês vão ver agora aqui também, no Tocantins em 2023. Em 23 de junho de 2023, colocamos os primeiros VLTs no estado da Paraíba. Então, a loteria instantânea, a modalidade que a gente vem explorando nesses VLTs é a modalidade instantânea, como eu comentei para vocês aqui hoje mais cedo. A raspadinha, como todo mundo conhece, de forma tradicional, mas num formato um pouco mais lúdico, né? Um pouco mais gamificado, com um pouco mais de engajamento. Deixa eu dar o play aqui para ver se vai funcionar. Então, na verdade, é uma raspadinha que, quando você raspa, o resultado dessa raspadinha vai ser ilustrado. Quando você ganhar, ele vai ser ilustrado no slot machine, né? Então, você ganhou ali 50 centavos numa raspadinha, ele vai ser ilustrado como dois, nesse caso aí, dois símbolos do espinafre no jogo do Popeye, como um jogo de raspadinha, mas parece, é uma linha muito tênue, a separação do que é um jogo legal do jogo legal, mas, à primeira vista, né, todo esse problema que nós tivemos lá no estado do Tocantins foi a confusão e o não conhecimento e separação do que é um jogo, o que é uma raspadinha e o que é um slot machine, um jogo de caça-níquel. Parece, mas não é. Fundamentalmente, originalmente, eles são diferentes, né? Então, a gente desenvolveu, não só para os terminais, mas para quem quisesse jogar online, converteu uma série de produtos de slot machine em raspadinha. Então, sempre está lá a raspadinha, ela mostrando ou não, você pode ocultá-la quando quiser, né, dessa tela. Isso, se vocês verem ali atrás, isso lá em 2021, lá em 29 de outubro de 2021, a gente certificou exatamente esse produto na GLI, que acho que é um dos principais laboratórios aí internacionais, certificadores de produto, que ali embaixo vocês vão ver, está escrito, olha, a parte do rodilho é apenas uma ilustração. O jogo, a origem dele, ele fala que não é só a ilustração, mas é para entretenimento do usuário. E a origem do jogo é uma raspadinha, que é de onde sai todo o resultado daquela jogada. Então, obviamente, certificado como um produto de loteria instantânea por um laboratório internacional independente renomado como a GLI. Quem iria dizer que esse produto não é uma raspadinha, né? Então, no caso do Tocantins, a gente não só prototipou, desenhou e fabricou terminais 100% nacionais, presidente. Então, todos os terminais de videoloteria, fomentando a indústria brasileira, toda a parte de desenho, fabricação e entrega é feita tudo dentro do Brasil, 100%. Daquele pequeno botão até o gabinete completo é feito aqui no Brasil, ou pelo menos assemblado, né? Montado também parte aqui no Brasil.
os canais de venda, no caso do Tocantins, esses terminais, eles são alocados onde? Em pontos de venda não dedicados, né? Bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, ou em canais de venda onde são pontos de vendas dedicados, né? E qual que foi o nosso benchmark? Não só fazer talvez como a Caixa faz, que monta, nada contra, mas faz ali aquela agência lotérica pouco convidativa, para que o apostador venha e saia ali em 5 minutos, faça um jogo da Mega Sena, pague uma conta de água e luz e saia ali em menos de 10 minutos. Não, a gente quer reter o consumidor ali dentro, o mais tempo possível, para que ele se entretenha. Então, fizemos projetos de agências lotéricas dedicadas, inspirados em modelos europeus modernos, né? Não aquele betting shop frio que todo mundo estava acostumado a ir há 5, 10 anos atrás, mas um lugar muito mais acolhedor, onde a pessoa vá e queira ficar ali. E executou isso na prática, e já estamos indo para a 3ª loja na cidade de Palmas, na capital do Tocantins, exatamente com esse conceito, com uma série de produtos lotéricos, apostas esportivas, loterias na TV ali de sorteio de prognóstico numérico, loteria instantânea nos terminais de autoatendimento. O consumidor também pode ali no caixa pagar uma conta de água, de luz, ou seja, você trazer muito mais produto, muito mais oferta para e um ambiente convidativo, né? Tudo sem luz direta, tudo uma coisa um pouco mais pensada do que aquele padrão que está todo mundo acostumado. Então, esses são 2 canais de venda. E o 3º canal, pegando um pouco de gancho aqui no que o presidente Hasenclever comentou, são as salas, eu chamo de sala VIP, são as salas de jogos lotéricos, que é um ambiente aí de muito mais metragem, né, de 1.000, 1.500 metros quadrados, com produtos como loteria passiva, loteria instantânea, terminais, um sports bar, sim, para ter as apostas esportivas, assim como você vai em Las Vegas, ali você vê aqueles telões de futebol passando em tempo real no mundo inteiro, entretenimento. E uma experiência, o que a gente está fazendo agora é começando a criar a primeira, acho que talvez seja a segunda, porque no Rio de Janeiro eu não tive a oportunidade ainda, mas vou conhecê-lo com certeza, mas trazendo uma gama de produtos lotéricos que o entretenimento, para que não falte entretenimento ali naquele estabelecimento. Sim. Com produtos também lotéricos como esse, que são os mesmos terminais de videoloteria, só que em vez de varejo, para ir para o varejo, um terminal de uma forma diferente, um terminal de 50 polegadas, com a mesma loteria instantânea, com uma experiência muito mais imersiva no que uma sala de jogos ou que um estabelecimento desse demande, né? E também 100% produzido aqui dentro do Brasil. E por fim, mas não menos importante, a importância do regulador ter o controle 100% do que aconteça dentro da sua jurisdição estadual, onde não só um terminal, aquilo que vocês estão vendo na tela ali, um QR Codezinho na tela, faça com que o órgão fiscalizador, o policial civil, o policial militar, a guarda civil metropolitana, seja quem for, tirar o seu celular do bolso ali, ler aquele QR Code na tela daquele terminal, daquele totem, ele vai automaticamente direcionar para o site daquele estado, para o governo daquele estado. Então, esse é um terminal que está na Avenida Paulista, no número tal, CNPJ tal, o dono dele é o Joãozinho, né, o dono do estabelecimento. Então, não só o terminal, mas cada bilhete lotérico com o seu QR Code, obviamente o site, que acho que o governo federal já deveria ter feito isso, né, o selo de autenticidade, para que o apostador que estiver dentro daquele estado saiba realmente, né, e esses validadores são tudo dentro, no caso do Tocantins, o órgão regulador é a Secretaria da Fazenda. Quando o cara lê o QR Code ali, ele vai parar dentro de um site, no caso do Tocantins é cefaz.to, ou seja, é uma garantia para o consumidor que ele está realmente apostando num terminal válido. E o governo, por sua vez, tem o controle em tempo real, em painéis, em dashboards, né, em video walls no seu órgão regulador, no caso da Cefaz, em tempo real para saber o que está acontecendo em cada ponto autorizado, em cada terminal, em cada aposta feita online ou no meio físico. Então, só materializando um pouco o que o presidente falou hoje, no Tocantins a gente já opera assim
o governo tem controle de 100%, não de 99% do que acontece. E eu acho que é um modelo que a gente, pelo menos no nosso caso, a gente julga como apropriado. Para quê? Para que a gente consiga realmente separar o joio do trigo e mostrar não só para a população, mas de uma forma geral para o Brasil que pode se fazer o certo. Então, se a gente fizer o certo, a gente sabe que essa indústria vai caminhar mais rápido e evoluir de uma forma mais sustentável. Parabéns, Eduardo. Eduardo. Eu quero passar... Só vou dar uma palavra para o Eduardo. Eduardo, eu dizia mais cedo até para o próprio Eduardo, para os amigos do Petrônio, do Sergipe, que é a primeira vez que eu vejo o Eduardo participar de um painel no palco. Conheço o Eduardo no Congresso Nacional brigando pela legalização dos jogos e conhecê-lo no chão de fábrica. Mas quão bom é vê-lo aqui corroborando tudo que a gente defende. Então, a presença do Eduardo é prova de que o nosso setor é tech, o nosso setor também é pop, o nosso setor também é tudo, o nosso setor também é Brasil. Parabéns, Eduardo. Muito bom, muito bom. Senhores, obrigado a todos. Nós vamos agora abrir a palavra à plateia para as perguntas. Nós temos 10 minutos para perguntas e respostas. Então, deixo aberto se tiver alguma manifestação. Né? E só lembrando aos panelistas ainda, especialmente das VLTs, que em breve a expectativa é que nós tenhamos também o governo federal operando as Lotecs no Brasil, cuja lei é de 2015. Então, os estados também vão competir, era o último tema, vamos deixar para outro painel, né? Também vão acabar competindo. A União só legalizou as bets depois do Rio de Janeiro. O Congresso só aprovou a 14.790 depois do Rio de Janeiro. E com certeza, depois dos nossos VLTs no Rio, a União também vai resolver no Brasil inteiro. Perfeito. Está aberta para a plateia as perguntas, por gentileza. Boa tarde. Se vocês me permitem, vamos lá. Razencleve, parabéns. Parabéns, Eduardo. Obrigado, parabéns, Petrônio. Parabéns, representante de Sergipe, que eu não guardei o nome, te peço de milhões de desculpas. Vamos fazer justiça. Petrônio lança videoloteria. Primeiro estado do Brasil a lançar a videoloteria foi o estado da Paraíba. Lotopar, Loteria do Paraná, foi o primeiro estado do Brasil a lançar aposta de cota fixa. Loterge tem um processo de sucesso na construção do lançamento das videoloterias. Se tudo der certo nesse processo de videoloteria, a legalização do jogo fica comprometida. E eu vou explicar por quê. Nessa minha visita a Las Vegas agora, nessa nossa visita a Las Vegas, eu conversei com vários especialistas e hoje o que existe de mais difícil ainda nas VLTs é encontrar um jogo matador. Na hora que a gente encontrar uma combinação matemática matadora, nós vamos ter um sucesso absurdo na operação das videoloterias. Eu tenho uma informação que em Sergipe está indo muito bem a operação de videoloteria. E aí eu deixo meu registro aqui, que na verdade eu não quero fazer pergunta, e não vou fazer por Razencleve, porque senão ele vai falar mais 15 minutos e eu estou com uma fome do cão, está todo mundo com fome. Tá bom? Então, assim, era só para fazer esse registro de que esse processo ele é irrevogável e irreversível. As VLTs vieram para ficar e a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala em máquina, que não é máquina, são terminais. Nós temos que bater nessa tecla e cada vez mais expandir as operações e mostrar para a sociedade que o bilhete do papel mudou para um terminal eletrônico. É isso. Muito obrigado, parabéns pelo painel. Quer comentar? Você foi cirúrgico, como sempre, perfeito. E aí fica o convite para os outros estados para que a gente possa ampliar essa capilaridade a todos os estados, que é a realidade. Por isso que eu digo que o futuro no Rio de Janeiro já está acontecendo, assim como o futuro já está acontecendo na Paraíba, no Paraná e no Sergipe. Nós precisamos do 2234? Precisamos, mas não podemos viver apenas de choro que o 2234 não sai. Nós precisamos construir. Doutor Roberto, aproveitando aqui a citação e a lembrança,
que Magui traz do lançamento da videoloteria no estado da Paraíba. Eu até brinco aqui que se esse ambiente ultramoderno, em que se encontra várias videoloterias, está lá no Jockey Club no Rio de Janeiro, e nosso amigo disse que vai lançar em Tocantins, ele vai ter que esperar para lançar a terceira, porque dentro de 20 dias, no melhor endereço de uma pessoa, na Praia de Tambaú, na Beira Bar, estamos lançando também uma grande loja que trará todos esses atrativos aqui. Eu não vou me estender, porque Razencleve já falou tudo. Então, um ambiente ultramoderno e confortável para aqueles que vão apostar. E, assim, eu acho que nesse ambiente aqui a gente traduziu muito bem o que são as loterias estaduais. Eu quero frisar a palavra loterias estaduais, porque, de forma estatal, buscam trazer toda a responsabilidade que o setor tem. Então, a loteria está presente, é uma forma de trazer receitas para o Estado, se aumentar a carga tributária, que isso fique bem claro. E os estados estão fazendo muito bem. O Estado da Paraíba, da forma como eu os convido, se for empresário para investir no nosso Estado, o Estado é um Estado altamente equilibrado. A situação do Estado da Paraíba não é a situação de um Estado, é a situação de um país. Rating AA+, por 4 anos consecutivos. É um Estado que investe em infraestrutura, que dá toda. Nós temos aqui vários investidores, vários empresários que podem testemunhar e que podem falar sobre isso aí. Então, o Estado da Paraíba, a administração estadual do Dr. João Azevedo, faz história naquele Estado, no nosso Estado. Então, quero dizer da pujança do que é a Paraíba, em especial o que é também a loteria do Estado da Paraíba, ao lado das demais loterias estaduais. Nós discutimos e formamos um ambiente de interação entre as loterias, no ambiente do Concefaz, que é o Conselho de Secretários de Fazendas Estaduais. Nós temos o GT 76 e, na abertura, contamos com a participação do nosso doutor Razencleve, que também fez suas considerações, falou do Rio de Janeiro, falou do que é. E, nesse sentido, a gente tem avançado nas discussões, dentro de um ambiente colaborativo, mostrando a importância das loterias estaduais, no sentido de fazerem o dever de casa, de se imporem, para evitar outras formas de exploração que não seja a regulamentada, não seja aquela que respeita o apostador, que não seja aquela que respeita o investidor. Então, esse conjunto é fantástico, porque, nesse sentido, a gente faz evoluir, gerando literalmente desenvolvimento socioeconômico. Só o econômico não dá certo. E o social depende do econômico. Então, a gente está junto e podem acreditar. A Lotep, ao lado das demais loterias estaduais, está pronta para receber os investidores, está pronta para trazer o equilíbrio que o setor merece e precisa, como também defender os apostadores, que é quem fazem acontecer. Então, nosso maior respeito aos investidores e aos apostadores. Petrônio, excelente. Isso dá esperança para o setor de loterias. Nós temos aí um avançado da hora, nosso prazo já acabou, então eu não vai ter mais como passar as perguntas à plateia, mas pode encaminhá-las aí para a organização, que tenho certeza todos os palestrantes poderão responder a tempo. Petrônio, posso considerar já suas considerações finais? Né, Everton, tens brevemente alguma fala final para nós encerrarmos o painel em 1 minuto? Eu queria complementar aqui a informação a respeito da Operação do Maranhão, que já fez um ano agora em setembro. Começamos lá junto com o Edu Paiva aí, e são praticamente 700 terminais instalados de VLT no Maranhão também. Então, essa informação é importante e agrega aí para o que foi falado. Na Paraíba, se desculpe também, a gente hoje já tem mais de 1.000 terminais rodando como operação de videoloteria, como a Embralote, né, uma outra empresa que também ajudei a fundar. Então, hoje acho que pegando um gancho, eu tenho uma coisa que o Maguinho comentou aqui, meu finado pai falava, né, que acho que o que aconteceu agora em Las Vegas, a gente devia ter visto já, a indústria já deveria ter enxergado um pouco antes, lá em 2020, quando eu digo que o Santo Fux, né, o nosso ministro que deveria ser canonizado na nossa indústria, a gente devia fazer uma estátua ali na entrada da STF e tê-lo como, por ter pautado a DPF 492 e 493, meu finado pai dizia, enquanto seu concorrente está olhando para o lado errado, não distraia-o. Então já estava, acho que não falta nada com as loterias estaduais, não falta nenhum tipo de produto
de jogo que não possa ser encaixado em alguma dessas 6 modalidades lotéricas previstas na legislação federal. Então, acho que o mercado está aí para explorarmos. Excelente. Em respeito à organização, né, temos que encerrar o painel. Super agradecimento a todos os panelistas. Tenho certeza que foi, para mim, foi um aprendizado ouvi-los, cada um de vocês. Tenho certeza que também tem a plateia. E, bom, estamos encerrando então o painel. Forte abraço a todos. Muito obrigada. Eu peço, por favor, que todos se posicionem para que a gente possa ter uma foto de todos os participantes desse painel. Por gentileza. Todos convidados para o almoço que está sendo servido no foyer. Eu peço mais uma vez a gentileza de que nós retornemos à sala às 14 horas para que a gente possa seguir a nossa programação. Muito obrigada, um bom almoço a todos e até já.